Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar agora sobre formalização e interpretação contratual na Lei 14.133, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Eu já mencionei que a Lei 14.133 dedica o título terceiro à temática contratual. E o primeiro capítulo do título terceiro diz respeito à formalização dos instrumentos contratuais. Então, vamos entender aqui como isso funciona. Vejam, a administração, depois de realizar a licitação, deve convocar o vencedor, aquele que apresenta a melhor proposta, para assinar o termo contratual em um determinado prazo. E se o vencedor não realiza a assinatura do contrato naquele prazo, ele sofre algumas consequências. Ou seja, ele perde o direito à contratação, além disso, perde a garantia da proposta que eventualmente é pedida na licitação e pode também ser punido. Tudo isso está previsto lá no artigo 90 da Lei 14.133. Para evitar qualquer problema na formalização do contrato, a lei permite que a administração pública prorrogue por uma vez o prazo para formalização do contrato. Então, esse prazo que o vencedor tem para assinar o contrato pode ser prorrogado por uma vez. O importante, naturalmente, é que a prorrogação ocorra durante o transcurso do prazo, ou seja, o prazo não pode ser prorrogado depois que ele já se esgotou. E também é muito importante que essa prorrogação seja devidamente justificada, seja motivada. Tá certo? Se o vencedor da licitação não assinar o contrato dentro do prazo prorrogado ou não, a administração então vai convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para que eventualmente assinem o contrato nas mesmas condições que foram oferecidas pelo vencedor da licitação. Então, de novo, a administração convoca o vencedor. Se o vencedor não assina o contrato no prazo, ele perde o direito à contratação, perde a proposta e pode ser punido. Aí a administração pública convoca os licitantes remanescentes. E esses licitantes remanescentes são chamados a celebrar o contrato nas mesmas condições que o vencedor. Mas pode acontecer que os remanescentes não queiram assinar o contrato nas mesmas condições que o vencedor. Bom, aqui nós temos uma novidade da Lei 14.133. A Lei 14.133, diferentemente da legislação anterior de licitações, permite então que a administração negocie a contratação com os licitantes remanescentes e que, eventualmente, celebre o contrato, ainda que o preço do contratado seja superior àquele preço que tinha sido dado pelo vencedor da licitação. Então, vejam, onde é que está a novidade da Lei 14.133? A Lei 14.133 permite uma negociação e permite, em última instância, que a administração contrate em condições diferentes das ofertadas pelo vencedor que não assinou o contrato, tá certo? Notem, se os licitantes remanescentes chamados para a celebração do contrato por conta da omissão do vencedor não assinarem o contrato, eles não poderão naturalmente ser punidos. Então, quem pode ser punido por não assinar o contrato? Apenas o vencedor da licitação. Os remanescentes são chamados para assinar e, se não fizerem, não serão punidos, até porque eles não venceram a licitação. Temos ainda uma outra novidade interessante que eu gostaria de destacar aqui. A Lei 14.133 faculta a administração pública também convocar os demais licitantes para contratar remanescente de obra, remanescente de serviço ou de fornecimento de bens em consequência de rescisão contratual. Vou explicar isso aqui com mais detalhes. Imaginem que a administração tenha convocado o vencedor da licitação e celebrado o contrato adequadamente. Imaginem ainda que durante a execução do contrato pelo vencedor, haja um problema e aquele contrato venha a ser rescindido. Mas o contrato não foi concluído. Faltam ainda algumas obrigações e que devem ser executadas. Então, o que a Lei 14.133 permite é que, durante o curso do contrato, se houver algum problema que ocasione a rescisão, os licitantes remanescentes sejam chamados e sejam contratados para concluir aquele contrato. Então, essa solução é muito interessante. Por quê? Porque evita que a administração tenha que fazer uma nova licitação por conta de um contrato descumprido durante o seu curso.
Eu gostaria também de apontar algumas considerações sobre interpretação contratual. Esse capítulo da Lei de Licitações, que trata de formalização dos contratos, também fala de interpretação, e há um artigo muito importante sobre essa temática, que é o artigo 89. Nós temos que ter em mente, quando falamos de interpretação contratual, que a relação contratual no direito administrativo não se esgota no instrumento contratual. Eu sempre digo que o contrato no direito administrativo não é um mero contrato. É um combo de documentos, ou seja, a relação contratual é regida não apenas pelas cláusulas contratuais, mas por uma série de documentos, inclusive pela legislação. Então, sempre que nós trabalhamos com contratos administrativos e precisamos interpretar contratos administrativos, nós temos que fazer isso considerando as normas e os princípios do direito administrativo, o princípio da impessoalidade, da eficiência, da publicidade, etc. Nós temos que levar em conta também o edital de licitação, nós temos que levar em conta planos de políticas públicas que muitas vezes são utilizados para justificar e para planejar a contratação. E temos também que levar em conta outros documentos preparatórios, como os anexos do edital. Além disso, temos que considerar as cláusulas obrigacionais propriamente ditas e ainda as propostas do contratado. Muitas vezes existem disposições obrigacionais que não estão no contrato, mas sim nas propostas do contratado, naquelas propostas que ele entregou no momento da licitação. E diria ainda para vocês que, apesar desse conjunto grande de documentos, há situações em que faltam normas para reger um determinado assunto na relação contratual. E aí o que nós poderemos fazer? Nós poderemos buscar normas na teoria geral do direito contratual, inclusive aquelas normas que estão no Código Civil. Então vejam, quando nós trabalhamos com contratos administrativos, nós não vamos interpretar esses contratos administrativos valendo-nos apenas das cláusulas obrigacionais que estão dentro do instrumento. Nós vamos ter que olhar os princípios do direito administrativo, o edital, os anexos do edital, os anexos do contrato, as propostas e, supletivamente, podemos, inclusive, trazer para o direito administrativo normas da teoria geral dos contratos e até mesmo normas que estão no direito civil e que tratam lá dentro do Código Civil sobre a temática contratual. Um grande abraço e até a próxima aula.